No ar o clipe eletrônico, ao vivo pela TV Câmara de São Paulo. Você pode participar, 3396-4944. 3396-4944. A gente vai tocar um debate sobre a cidade de São Paulo. A gente tem o prazer de receber o vereador Paulo Reis, do PT de São Paulo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Wagner. Como vai você? É um prazer, após todo esse processo eleitoral, que nós ficamos bastante ausente aqui da TV Câmara, está de retorno. Desejar aqui boa tarde ao vereador Ari Friedenbach. E uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Obrigado, boa tarde também ao vereador Ari Friedenbach, do PHS de São Paulo, que é amigo. Boa tarde, vereador, tudo bem? Tudo bom, é um prazer novamente estar aqui. Como disse o vereador Reis, aí, depois de um longo período aí de ausência de debates, e estamos aí de volta. Reis, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, vamos começar. Nós estamos inaugurando reinaugurando o clipe depois da eleição. Sim, depois das Vocês eleições, são nós os somos primeiros os primeiros. vereadores. Nesse período, eu sei que o senhor tem interesse em seu âncora. Seu âncora aqui. O senhor já falou isso outras vezes. É um prazer tê-lo conosco. Eu já até mandei currículo, mas... mas assim, rasgado. É um prazer tê-lo aqui conosco, mas a questão central é a seguinte. Até para que a gente não corresse o risco de distorcer o debate eleitoral em si, os vereadores saíram por força da legislação eleitoral, por força das circunstâncias que estavam postas, e nós fizemos programas temáticos nesse processo. Discutimos cultura na periferia, discutimos vários assuntos relacionados à cidade de São Paulo nesse período. Vereadores, vamos começar falando de um assunto nacional. Acho que o grande assunto do noticiário dos últimos 15 dias é o efeito da PEC 241. O El País tem batido, o El País da Espanha, que é o melhor jornal brasileiro, a gente brinca muito falando disso, o El País tem batido na tecla de que, ao congelar os gastos em saúde e em educação, a gente pode trazer um grande retrocesso. Há outros veículos da imprensa brasileira dizendo que não é bem assim, que é possível enxergar um horizonte por meio da PEC 241. Qual é a opinião de vocês sobre a PEC 241 e como ela atinge quem vive na cidade de São Paulo? Posso? Pode. Por favor. Primeiro, eu queria complementar a tua informação, Wagner, que assim, não é só o El País que está descendo a lenha na PEC 241. Primeiro, eu acho muito importante a gente traduzir uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer PEC. PEC é proposta de emenda constitucional. Porque a gente fala pré-sal, PEC, ninguém sabe nem do que a gente está falando. Isso. Então, PEC é proposta de emenda constitucional. O que vai se fazer é congelar os gastos em saúde e educação, especialmente, por 20 anos. E Washington Post, The Guardian, ou seja, os mais importantes e respeitados veículos do mundo estão dizendo que isso daqui é uma excrescência. Porque o que vai se fazer? Vamos não só acabar com o ensino público no país, como vamos acabar com as pesquisas que são feitas nas universidades públicas, ou seja, a produção científica do Brasil vai ficar zero. E eu nunca ouvi falar em algum país no mundo, para resolver uma crise, cortar verba de educação. Você pode parar de construir ponte, você pode parar de dar tantos benefícios a algumas classes privilegiadas, você pode aumentar o imposto sobre grandes fortunas. Agora, reduzir gasto de educação, eu nunca ouvi falar. E eu sempre gosto de dar o exemplo da Coreia do Sul, que hoje é um padrão de cultura, de educação, de bons produtos. E isso só aconteceu porque a Coreia investiu uma soma gigantesca do seu PIB em educação. Ou seja, melhorar um país, qualquer lugar do mundo, é investir em educação. E antes da saúde, inclusive, porque um povo bem educado gasta menos em saúde, inclusive. Então, é uma coisa que eu estou absolutamente assim, revoltado de ver o silêncio da nossa imprensa em relação ao maior golpe nesse país que aconteceu, que é cortar a verba de saúde e de educação. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Daqui 20 anos o país está com certeza pior do que muito país da África. Agora, é isso que vamos conseguir. Esse cenário que está posto, vereador Ari, o senhor foi muito preciso na resposta, mais uma vez. Esse cenário que está posto, ele é um cenário que ele limita esses gastos por 20 anos. E aí o senhor foi muito perspicaz em citar o exemplo da Coreia do Sul. Faz pelo menos uns 15 anos, quando a gente debate a educação, nós não estamos falando de governo Lula, de governo Dilma, de governo Temer, de governo Fernando Henrique. Faz uns 20 anos que a gente ouve essa ladainha de que se a educação no Brasil tiver que ser transformada, é preciso que a gente se inspire no modelo sul-coreano. Eu mesmo vi alguns documentários no Futura sobre essa associação. Vejam só a que ponto chegamos. E agora vem essa informação. É possível construir um bom país sem que a educação seja o ponto de partida para isso? De forma alguma, né?
A educação é tudo. E a educação está muito ruim das pernas, né? Mesmo com essa PEC, com essa questão do congelamento, hoje o estado de São Paulo, principalmente, que pode ser o estado mais rico da federação, a educação está na UTI, né? Professores com salários indignos, tempo, né? Salários indignos. E eu tenho visitado as escolas estaduais, eu visito as escolas municipais, mas não deixo de visitar as escolas estaduais até para ver as condições que as escolas estão oferecendo aos seus alunos. E o cenário é de destruição. O cenário, o ambiente escolar, o ensino médio, as escolas estão destruídas. Escolas aí de 40, 50, 60 anos, que não tem manutenção, que os professores dão aulas em condições indignas, né? Que não há uma quadra para práticas esportivas, ou quando há, ela está toda deteriorada, destruída, sem cobertura. Realmente, você não sente muito prazer em visualizar o aspecto, né, físico das escolas que nós temos no estado de São Paulo, né? Vereador Reis. E a saúde, a questão da saúde, né? Parece que é uma coisa que não resolve nunca. Desde que eu era criança, que eu vou acompanhando, você não tem solução para os problemas de saúde. Entra governo, sai governo, cada um conta uma história, cada um inventa uma história que vai fazer isso, aquilo outro, mas você não tem solução. Você tem pessoas ainda em corredores, pessoas na fila, pessoas esperando por meses para fazer exames, e agora com esse congelamento, que a gente fala da saúde e da educação, mas esse congelamento não é só na saúde e na educação. Ele atinge, inclusive, os servidores públicos. E atinge os servidores públicos de todas as instâncias, federais, estaduais, municipais. Né? Se diz de congelar tudo, de congelar, inclusive, salários. Né? É que as pessoas ainda não caíram a ficha, elas ainda elas não entenderam, porque fica falando de PEC, é o que o vereador Ari Friedenbach falou. PEC, o que é isso? Esse bicho come, esse bicho morde? O que é esse bicho PEC? O povo não sabe que é alteração constitucional e que essa alteração constitucional, ela acaba se consolidando, porque você não é fácil mudar a Constituição. Assim, todo mundo fala da Constituição Cidadã. Sim. E essa Constituição Cidadã, justamente, procurou garantir investimentos em saúde e educação e outras coisas. Nós estamos focando aqui em saúde e educação. Ou seja, vamos fazer uma emenda à Constituição, ou seja, vamos alterar a nossa Constituição para deixar de ter essas garantias fundamentais. Não existe país. Conquista da Constituição de 88. Exatamente. Isso daqui está se destruindo uma importantíssima conquista do nosso país. Então, eu acho. O senhor citou, vereador Ari, eu acho que foi interessante a sua fala, no sentido da gente trazer um aspecto que é uma discussão da percepção pública que as pessoas têm do papel da União, do Estado, dos municípios, das relações com o Legislativo, com o Poder. A ponte pode deixar de ser construída, mas na educação a gente não pode mexer. O senhor falou isso logo na abertura do programa. E a ponte talvez deixe mesmo de ser construída, mas a educação também será mexida. E aí, como é que se faz? Não vamos ter engenheiro, vamos ter que importar engenheiro para depois construir pontes, inclusive, porque não vamos ter formação de profissionais. A gente vai começar a ter que importar mão de obra porque não vamos desenvolver aqui. Acabar com... Outro dia houve desculpe a expressão, um débil mental de um deputado federal aqui de São Paulo, explicando que, olha, quem não tem dinheiro que estude na USP. Quer dizer, isso até circulou meio mundo, né? Muito. Como pode um deputado federal falar uma aberração dessa? Não é possível, ele vive na Lua, em que país que ele vive? Quem não tem dinheiro, quem não está na USP é porque não quer, né? Não tem direito à faculdade. Não tem direito à educação básica, não é nem faculdade, porque não vai ter direito à educação básica. Vamos voltar a ter criança vendendo coisa no farol, coisa que diminuiu sensivelmente. Assim, a miséria vai se espalhar, a violência vai aumentar, e aí depois a classe dominante vai reclamar de que estão me assaltando aqui nos jardins. Mas isso que o senhor citou, vereador, é muito curioso, porque assim, existe um padrão de conduta, vereador Reis, que é o seguinte: no inconsciente coletivo de algumas nações, a gente vê questões. O prefeito eleito João Dória deu uma declaração na Argentina dizendo que o Haddad é melhor e maior do que o PT. O senhor viu essa declaração, o senhor também viu essa declaração. Existe um inconsciente coletivo de uma percepção também um tanto quanto discutível do papel das relações entre o cidadão e o poder,
que está ancorada exatamente nesse modelo. O sujeito sai de São Paulo, vai para Nova York, vê a velocidade em 25 milhas por hora, Nova York, como eles são tudo civilizados, funciona. né? Como eles são civilizados. Londres, 25 milhas por hora e a direção do lado direito. Como tudo funciona em Londres. Paris, em todas as cidades do mundo em que houve a redução da velocidade nas marginais, nas vias arteriais da cidade, isso deu resultado. Você tem aí um consenso, não se pode imputar isso só à classe média, mas um consenso de que isso funciona. Ponto. Aí vem para São Paulo, é a indústria da multa. Aí fica difícil de explicar, quando você reduz o debate a um aspecto que é... Pior é quando assim, alguém critica, e na hora que assume o poder aí fala, não, sabe que é uma boa ideia? Quer dizer, eu nunca ouvi falar de alguém na iniciativa privada, o cara vai para uma entrevista de emprego, fala, olha, minha proposta é entrar na sua empresa, eu vou fazer essa alteração, porque assim vai melhorar. Aí, tá bom, você está contratado e assim, fala, não, deixa tudo como está que tá bom. Assim, está despedido. Está despedido. Na iniciativa privada não vai ficar no emprego. Claro. Na realidade, o prefeito Haddad ele foi bastante prejudicado porque os seus concorrentes, os seus adversários, eles usaram muito essa questão da redução da velocidade e a questão das multas contra a reeleição do prefeito Haddad. Né? Foi claro, foi nítido para a gente isso. E isso acabou, assim, entrando na cabeça, na mente humana, de tal forma que eu que disputei a eleição, que ia pedir voto para as pessoas, a primeira coisa que vinha era a questão da redução da velocidade. O senhor foi hostilizado, vereador? Várias vezes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque várias isso vezes. É um ponto preocupante da política hoje em dia. Várias vezes eu fui hostilizado, inclusive até agredido nesse processo eleitoral. Até agredido. Foi uma campanha muito difícil, muito dura. E para nós do PT, eu disse isso, com exceção do Suplicy, que o Suplicy é um nome, todo mundo conhece ele, 100% da população conhece o Suplicy, não conhece o Reis. Né? Deixa de modéstia, vereador. 100% 99, né? 100% da população não conhece o Reis. Está numa fase irrepreensível, né? Mas eu ainda assim, falei para os petistas, para os nossos parlamentares, que a maioria do PT que se elegeu foram os amassadores de barro. Aqueles que amassaram o barro... Sujaram a bota. Sujaram a bota. Amassamos barro diuturnamente. Não teve espaço para aqueles que não... que tinha pessoas trabalhando, fazendo campanha para eles. Eles tinham que ir à rua. Teve que ir à rua, né? Alguns nem isso. Exatamente. Mas mostra para você ver, o Alfredinho eleito é um amassador de barro nato. A Juliana Cardoso eleita, uma amassadora de barro nato. Os Tato 1, Tato 2, são amassadores de barro o tempo todo, lá na Capela de Socorro, na Zona Leste. Então, o Alessandro Guedes, que foi eleito, é um amassador de barro o tempo todo na rua. Então, obviamente que nós tivemos uma percepção real desse processo eleitoral e do ilusionista, porque o Dória é o ilusionista, é o vendedor de ilusões. Que o Dória não tem um prego pregado na parede com o nome dele. Dória, eu preguei esse prego na cidade de São Paulo. O Haddad fez muito. Nós temos pontes, avenidas, vias que foram feitas, creches que foram feitas na gestão do Haddad. Você pega aí Ponte Laguna, Ponte da Paiúna, Complexo Viário da Ponte Baixa, 100 mil vagas no ensino infantil, creches, uma série de coisas que foi feita pelo governo Haddad. E isso não pesou. O resultado, as políticas públicas que foram implementadas, o povo não deu muita atenção para isso, né? Eles deu atenção ao ilusionismo. Olha, eu vou fazer um corujão, agora você trabalha o dia inteiro e à noite você vai para a sessão coruja. A coruja vai resolver, vou criar um bilhete mágico que resolve o problema da saúde pública. Nós sabemos o problema da saúde pública e está aí. A discussão da PEC, né, que tem uma questão ligada direto à saúde pública. Né? Da proposta de emenda constitucional. Você entendeu? Né, e que a saúde ela é uma questão que envolve, não é só a Prefeitura de São Paulo, ela envolve o Estado, ela envolve a União, ela envolve todos os entes da federação. Proposta de emenda constitucional, vereador Reis, e o vereador Ari foi muito feliz nessa tradução, é uma forma de você reescrever o que estava escrito com outras palavras, com outra conotação
e mudar o texto constitucional, Simplesmente isso. né? Agora, É falando que há um pouco aqui... eufemismo charmoso aí, né, vereador? PEC 241. Não, fica uma coisa bonita. Agora ninguém sabe o que estão falando. Agora, usando um pouco do gancho do que o vereador Reis estava falando, de amassadores de barro e tal, para mim ficou muito claro nesse processo eleitoral, do qual eu saí mal, não fui reeleito, infelizmente. Assim, para mim ficou muito claro algumas coisas. E uma coisa muito importante é que a gente precisa urgente parar para discutir reforma política de verdade. Tá? Porque o que eu assisti foi uma enorme diferença de posses de candidatos fazendo campanhas, alguns com campanhas milionárias e outros com uma verba ridícula, como foi o meu caso, com pouco espaço, situações como, por exemplo, eu não tive um segundo de televisão. Então, essa diferença de possibilidades, porque assim, uma grande dificuldade minha é que sou uma pessoa que tem um mandato limpo, trabalhei direitinho, trabalhei bastante, também amassei barro, o Reis é testemunha disso, trabalhei duro, mas não consegui levar muita gente a saber que eu era candidato. Então, algo está errado no processo eleitoral. A velha analogia do tostão contra o milhão, né? Exatamente. Vereador? Então, assim, está muito errado o sistema. Está muito, muito ruim. Então, a gente precisa realmente pensar em alterações importantíssimas. O financiamento de campanha é uma questão fundamental a ser discutida com seriedade, não com medidas como essa, que foi a coisa mais imbecil que se inventou, foi essa forma de doação de campanha. Assim, se prejudicou quem quer trabalhar de forma limpa, transparente, se impossibilita esse tipo de coisa. Se transformou num processo kamikaze. Beneficiou quem tinha dinheiro. Mas que veio não sei de onde, né? Não, mas para quem tinha patrimônio... Mas quem tem patrimônio, quem põe, vamos falar a verdade? Quem põe patrimônio pessoal para a campanha? Vários falaram. Vários falaram, é verdade, vários falaram. É verdade? Inclusive, tem vereador aí que colocou mais do que ganha em 4 anos. Como é que fecha essa conta? Vamos falar de verdade? Vamos parar de fazer de conta? Não é possível que um vereador ponha mais dinheiro do que vai ganhar em 4 anos de salário aqui na Câmara Municipal. Alguma coisa está errada. Então vamos parar de enganar. Porque se faz leis imbecis, e os doadores? De uma forma, entendeu? Permitir um vereador doar 100% do seu patrimônio para a campanha é enganar o povo, é enganar o próprio companheiro de plenário. Mas aí o senhor esbarra, vereador Ari, na questão central, que é a mudança. Primeiro, nós tivemos aí uma campanha meteórica, fixada lá atrás, ainda quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, uma campanha de 45 dias, meteórica. Vira 30, Eduardo né? Cunha é aquele que está solto dias. ainda, né? É aquele que não foi preso, né? Sim, e nem vai, né? Que está passeando. O processo foi parar na mão do Moro ontem. E vai ficar na mão do Moro, pelo jeito, né? Não há interesse de prender o Eduardo Cunha, porque ele vai denunciar um monte de gente, vai delatar mais de 240 Quem vai correr o risco de deixar me abrir a boca? Dizem, né? que tem mais de 240 deputados envolvidos nessa operação. Então Eu eles não vão prender ele porque ele vai delatar todos eles. Quem vai processar esse homem? Então vão manter ele na geladeira, não vai ter prisão para ele. Sim, mas a questão central o vereador Ari trouxe um elemento interessante para o debate, que é preciso discutir mais a fundo, além do que já foi posto, o financiamento de campanha. Esse é o eixo do que o senhor disse. E eu acho, viu, Ari? Porque aí a gente vai ter uma coisa mais transparente. Isso aqui assim, se tentou melhorar alguma coisa, se é que era essa ideia, eu duvido, porque não é possível que os nossos cérebros, nossos grandes ideólogos grandes pensadores inventaram uma coisa tão imbecil como essa, que é essa forma de financiamento de campanha. Agora, o financiamento de campanha não é parte de algo muito maior, de uma célula muito maior chamada reforma política? E sem dúvida nenhuma. Vereador Ari, por exemplo, a questão do número de legendas no Brasil. Não é possível, a gente não tem 40 ideologias diferentes. Não existem 40 pensamentos diferentes. Você pega como é que fala? Os partidos políticos. O escopo lá de formação do partido, é tudo igual. Entendeu? É copia-cola aquilo. Então, ou seja, você tem partidos como desse Levi Fidelis, por exemplo, desde que eu me conheço por gente que está aí com aerotrem, vendendo espaço na legenda. O homem vive disso. Alguém não sabe disso? Vamos parar de fazer de conta, gente. Sabe, assim, tem que caçar um partido desse. Uma legenda que vende espaço tem que ser caçada. E eu estou usando só esse homem aí como exemplo. Não é houve uma eleição, vereador, o senhor citou um caso, até seria interessante, porque houve uma eleição em que foi muito curioso, que ele sugeriu, e conduziu seriamente essa sugestão. Ele queria abaixar a calha do Rio Tietê, fazer uma avenida em cima. Construir outra marginal em cima e ainda o aerotrem em cima de tudo. E depois em cima do aerotrem será o aeroavião. Não era o Maluf que estava com essa ideia?
Não era essa eleição, nós estamos falando de uma eleição de O Maluf 10, falou, 12 o Maluf anos. também mostrou, Eleição ó. de 10, 12 anos, ó. Maluf rouba mais, faz. Cria um buraco maior ali, faz, rebaixa o Rio Tietê e mete uma avenida em cima. Genial, é um bom projeto aí. Tá vendo? Não tinha pensado. Agora, essa questão do tempo de campanha não é só a questão do financiamento, né? A questão do tempo de campanha, os 45 dias, porque a gente fala 45 dias, mas é bem menor do que isso. Porque a partir daquele dia, do dia 16 que você podia fazer campanha, mas você tem que aguardar ter o CNPJ da Receita, você tem que ter sede, você tem que começar... Você tem que abrir conta, você tem que arrecadar, você vai mais uns 10 dias. Prestar contas da campanha diariamente. Vai mais uns... Você percebe? Ou seja, a campanha, eu ainda hoje estava conversando com o vereador Ricardo e falei assim, parece que não teve campanha em São Paulo. Bom, você não via, dia antes das eleições não tinha nada na rua. Você não tem aquele sentimento que teve um processo eleitoral que elegeu um prefeito, passou 55 vereadores. Cidade Limpa virou cabeça limpa. As pessoas não sabiam nem quem votar, porque ninguém sabe nem quem é candidato aqui. Assim, uma coisa é você emporcalhar a cidade, outra coisa assim, momento de eleição é uma hora de pôr o cavalete na rua. Eu não gosto do cavalete, vereador, tá? mas é aí- hora de você levar as pessoas a saber quem é candidato. Então, existe uma questão bem simples. Eu voto na Vila Mariana. Limpo e legal. A minha mulher vota em Interlagos. Olha, tinha panfleto, Bom, é que tem regiões da cidade que tem uma legislação diferente. né? A Zona Sul é uma área que o Reis conhece bem, que parece que é outro país, né? Eu fui para a Zona Reis. Sul algumas vezes Lá durante a tem campanha. donos. Tem donos e, assim, o que é permitido lá não é permitido aqui. São legislações completamente diferentes. É verdade. Eu vi faixa de vereador, vi cavalete, eu vi de tudo ali na Zona Sul. A Justiça Eleitoral não viu. Ninguém viu, ninguém... Tá lá, fizeram o que quiseram. E o Reis sabe disso. Bueiro, levei minha mulher para votar, vi Bueiro entulhado de panfleto. Bom, entulhado de eu moro na Avenida Higienópolis, eu não vou dizer o nome do companheiro aqui, mas assim, aquela coisa que fala forração, né, que o pessoal joga papel para forrar o chão com os santinhos. Tem um companheiro aqui que forrou a Avenida Higienópolis, nem do bairro é, mas forrou. Ele é da Zona Sul. Vamos lá. O vereador Paulo Reis, entre mortos e feridos, salvaram-se todos? Vamos ver essa notícia da Folha de São Paulo. Mortes no trânsito de São Paulo sobem pela primeira vez no ano. Quantidade de vítimas em agosto cresceu 14%, foi a maior na cidade em 14 meses, segundo o levantamento do próprio governo. A matéria assinada pelo Rafael Hernandes está na página B, de bola, 3, da Folha de São Paulo de hoje. E eles trazem, a cidade de São Paulo teve em agosto a maior quantidade de mortes no trânsito em 14 meses, pela primeira vez no ano, houve um aumento também de 14% no número de vítimas. Os dados foram levantados pelo InfoSiga, Sistema de Informações do Governo Paulista, que inclui os registros da Polícia Civil, os atendimentos da Polícia Militar e Rodoviária Federal. 103 mortos em acidentes de trânsito superaram os 90 de agosto de 2015, primeiro mês após a redução nas velocidades. Eu queria que vocês falassem sobre esse assunto da variação das mortes na capital em relação ao mesmo mês de 2015. A primeira pergunta que eu queria fazer é que ou você não contou para a gente, ou a matéria não contou, mas provavelmente a matéria que não contou, como é que foi feito a forma de apuração desses números? A metodologia. A metodologia. Porque antigamente, se o cara sofreu um acidente de trânsito aqui, ia para o hospital e morrer no hospital, já não era a causa do acidente. Então precisa ver se isso não foi mudado, o levantamento desses números para aumentar, porque eu acho bastante difícil, a não ser que haja uma explicação, como é que aumentou o número de acidentes tendo essa redução da velocidade que, inevitavelmente, é um fato. O prefeito Haddad, ele foi muito feliz, né, no que se refere a ter essa coragem, né, porque teve que enfrentar muita gente, né. O povo brasileiro gosta de correr, o povo brasileiro gosta de velocidade, né. E principalmente o povo de São Paulo, que tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Tem nordestino, mineiros, baianos, tudo aqui, né? E a gente percebia no debate, no dia a dia, essa irritação das pessoas com relação à redução da velocidade. E o prefeito foi muito feliz, ele falou o seguinte, olha, se for para ganhar a eleição defendendo as mortes, eu prefiro perder, né? Se for para ganhar a eleição defendendo que as pessoas possam ser vítimas no dia a dia, Pode morrer à vontade. que possam morrer à vontade, eu prefiro perder. E ele acabou perdendo. E vários debates que eu deparei no dia a dia, me trouxe um rapaz lá, um motociclista, me trouxe 6 multas. Falou assim, olha, eu não vou votar no Haddad, porque olha aqui a quantidade de multas que eu recebi. E eu comecei a fazer uma análise nas multas.
o Wagner, e das 6 multas, 2 eram de velocidade e 4 multas eram da Polícia Militar. Essa questão de indústria de multa, que é atribuída à prefeitura, as pessoas às vezes recebem uma multa e aquela multa não foi gerada pela prefeitura, né? Você tem 20 mil policiais militares em São Paulo que tem um talão de multa. Você tem 20 mil policiais que tem um talão de multa, que muitas vezes multa porque não foi com a sua cara. Muitas vezes você recebe uma multa porque o cara não gostou de você, ou da forma que ele te abordou, da forma que ele acaba falando, vou encher ele de multa. Acontece muito disso. Então, eu falei pro cara, olha, você está falando mal do prefeito, você recebeu 2 multas, realmente, excesso de velocidade, e quando se reduz a velocidade é para proteger sua vida, e a filha dele estava do lado, eu falei, é para que a sua filha tenha você todos os dias de volta, para que a sua esposa tenha você todos os dias de volta, está dizendo para você andar devagar, que andando devagar você tem muito mais possibilidade de não se envolver em acidente, de não ser vítima de lesão, não ser vítima, inclusive, de morrer, né? Agora, você não fala mal aqui do governo Alckmin, que tem 4 multas aqui, que é da Polícia Militar. Porque está escrito aqui, é da PM, ó. Deixa eu fazer um parênteses rápido. Reis, assim, muita gente me vem com essa coisa de indústria de multa, e eu respondo o seguinte, eu não tenho multa. Sabe por quê? Porque eu respeito a lei. Claro. Se você resolve se protestar contra a legislação andando acima da velocidade, paga a conta. O seu protesto tem um preço, que é a multa. Então, assim, ninguém é multado por andar de acordo com a legislação. Você quer mudar? Muda a lei, não é protestando andando acima da velocidade. E o prefeito, voltando vir com essa argumentação. Conversa, então, o que eu digo? Então, realmente, houve uma redução de mortes, houve uma redução de acidentes e melhorou o trânsito, porque as pessoas não conseguem enxergar que cada vez que você tem um acidente de trânsito, cada vez que você tem uma moto que se envolveu num acidente, você tem uma pessoa ali estirada no chão, aguardando o SAMU, aguardando o bombeiro, o resgate, né, para socorrê-la, ali trava a cidade. Então nós saímos de manhã, vários dias eu saí de manhã para vir para cá, para a Câmara, ou para vir para a cidade, a estrada de Itapecerica, João Dias, a própria Marginal Pinheiros, às vezes para cada 1 quilômetro você tinha uma moto jogada no chão. Você tinha um carro trombado, você tinha um acidente, você tinha uma pessoa estirada no chão. Sobretudo no Mbamirim. Exatamente. Com a redução da velocidade, você quase não vê mais esses acidentes. É verdade. Você quase não vê. Então, aquele acidente, o que aconteceu? Ele travava São Paulo. Um acidente na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, trava São Paulo. Então, as pessoas têm a percepção de que elas estão correndo, que elas estão ganhando tempo. E, na realidade, elas estão perdendo tempo. Não é à toa que nós saímos da 7ª cidade mais congestionada do mundo para a 58ª no ranking. Isso porque a redução, em que pese que houve uma redução da velocidade, mas como houve uma redução de acidentes, como não há acidentes, a fluidez se tornou melhor. E olha, vereador, ainda no vácuo do que o senhor está nos dizendo aqui, tem uma matéria extremamente interessante que corrobora isso que o senhor está falando aqui para o telespectador da TV Câmara. A matéria é do Felipe Sansoni, no Diário de São Paulo de hoje, a página 6, e ele mostra o seguinte: o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da capital, recebe em média 5.000 chamados por dia, dos quais aproximadamente 1.200 levam ao envio de ambulância para atendimento. 1.200 ocorrências por dia na cidade de São Paulo, em que o SAMU tem que deslocar ambulância para atender, vereador Ari. Bom, a gente tem um seríssimo problema aqui em São Paulo, que é SAMU versus resgate do bombeiro. Agora houve uma determinação legal de que eles comecem a conversar, porque o que acontecia até então, você fazia um chamado e uma viatura do SAMU e uma viatura do resgate para o mesmo acidente, deixando de atender alguém que estava precisando. Isso é mais uma das nossas loucuras, uma aberração, você ter 2 sistemas de resgate que não conversam entre si e os 2 fazem o mesmo atendimento com um número, conforme você acabou de passar, de 1.200 deslocamentos de ambulância por dia. Talvez a gente conseguisse ter 600 só, porque vai ver que é tudo em duplicado. Veja que interessante. Nós estamos falando do Diário de São Paulo. O Diário de São Paulo, o Ministério Público ingressou no início de setembro com ação civil pública contra o governo estadual pelo fato de a Administração Geral do Alckmin não participar do custeio do SAMU na capital. Porque ele tem o resgate, justamente. Ou seja, nós estamos
reforçando aí a argumentação que o senhor acabou, Exato. a explicação que o senhor acabou de desenvolver. Vereador Reis. Eu acho, no meu entendimento, os acidentes de trânsito é coisa para o resgate. O SAMU é para doentes, para remoção de doentes, pessoas que estão enfermas em casa, você tem que ir lá socorrê-lo. No meu entendimento, o resgate, o bombeiro, que é aquele resgate feito, que antigamente não tinha SAMU, sabem disso. Antigamente tinha o resgate do bombeiro. Então tem um acidente de trânsito, quem vai fazer o resgate? O resgate que o senhor está citando, vereador, custa ao governo do estado de São Paulo a importância módica de 182 milhões de reais por ano. Isso quem falou? O estado inteiro. Quem falou isso foi o Luiz Carlos. Essa informação está no Diário de São Paulo Isso de para o hoje. estado Não, inteiro. mas isso quem fala, quem passa essa informação é o governo do estado, né? Isso. E se isso está sendo bem aplicado ou não, ele não conta, né? Precisa saber, porque às vezes ele está jogando o próprio gasto com o corpo de bombeiro, ele está jogando aí. O SAMU, né? Não, isso que porque eu tô falando, precisa ver que você conta tem a é. base do bombeiro, e lá você tem Tem o a SAMU, viatura do o resgate resgate. que sai da base do bombeiro. Quem é treinado. Não é uma coisa separada do bombeiro, Quem é né? treinado. Só para deixar clara a informação que a gente tem, que a gente colocou aqui na mesa e que está no Diário de São Paulo de hoje, a gente está, como é proposta do clipe, comentando. Inclusive, parte uma do notícia. bombeiro é custeado pela prefeitura. Sim. Mas, Custeado pela Agora, a própria parte do prefeitura. SAMU tinha que ser custeada pelo governo do estado e não é. mas veja, vereador Ari, gastos estaduais com resgate já são 182 milhões. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o GRAU, Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências, foi criado em 1989, portanto não foi o governo do estado que não aderiu ao SAMU. Foi o governo federal que, ao lançar um programa próprio, não aderiu ao GRAU que já existia. Essa é a argumentação que se contrapõe aí Enquanto tecnicamente. isso, a gente tem 2 serviços de atendimento paralelos, né? Não, Com dois custos, né? Mas E aí Enquanto eles ficam dizendo quem não seguiu quem, a população O paga Wagner, o o problema é o seguinte, o que a gente tem que diferenciar aí, nesse caso, que aí tem que ter... Qual que é o problema? O cara vai ao telefone ligar para pedir o socorro, ele liga para todo mundo. Ele liga para o resgate, ele liga para o SAMU. O que teria que ficar caracterizado para a população é qual é a atribuição de cada um. Desculpa, qual é a Reis, não é atribuição? assim que funciona. A população não tem como entender. Quem tem que atender é a telefonista, a atendente, que vai disparar para cá vai ou pra lá. Vai identificar. A população liga, sei lá, 190, eu Mas atendente isso tem, que que resolva. ser, isso tem que ser feito via software, né, vereador? Lógico. Isso. Cidades, Mas entendeu? as Não cidades é- mais modernas do A pessoa mundo liga usam quer ambulâncias. socorro, não quer saber se é polícia, se é... Qual que é o número do bombeiro? Qual que é o Faço telefone ideia. do bombeiro? 991, 93. 93. E qual que é o número do SAMU? 192, não é isso? 192. Você viu que são números diferentes? Mas o camarada, quando ele liga no 92, ele liga no 90, ele liga no... Não, mas isso que eu ele tô liga em falando. todos os Liga números. 190 Ué, e o 190 vai Mas não é a distribuir mesma pra onde tem que ir. cabine, não é o mesmo... Mas tem que não ser. é a mesma pessoa que está recebendo. O que a população precisa saber é o seguinte, olha, acidente de trânsito, o resgate é para quê? Para acidente de trânsito? É para acidente de trânsito? Olha, pessoas enfermas, pessoas que estão em casa, Reis, enferma. Isso não, na prática não vê. Não é o isso que tá resgate falando. que vai lá, Você o tá no resgate meu, você acabou de não ser é o atropelado. Você vai, resgate. é um 92 ou um 93 que eu tenho que ligar? Você liga um 90 e o atendente tem que direcionar para quem Sim, tem quando que você ir. liga para o 90, mas Não, mas você tem que ter uma central de Sim, atendimento mas e essa não central tem, que tem não que tem direcionar. uma central de Não atendimento. tem que ter. Tem várias centrais. Então, a Não gente tem existe uma. vários custos, várias centrais e Então, ninguém atende ninguém. O governo nessa. tem que se conversar. Veja só, o governo não corroborando. se conversa. O governo não estabelece uma política única. Não, o ideal é a gente ter vários município, custos. Entre município, estado e União. Não tem uma política única. Não, o que tem é o interesse de ter vários Cada custos, um vários organismos. demonstrar o seu programa, o seu projeto, a sua vedete. E a sua vedete tem um custo incalculável para a Exatamente. população. E a população é que paga. Mas na linha do que vocês, vereadores, estão falando aqui, o Jorge Ayup, da Zona Norte da cidade de São Paulo, ligou aqui pra gente, mandou uma pergunta para vocês que diz o seguinte: por que a CET leva tanto tempo para atender um munícipe na cidade de São Paulo? Em alguns casos, segundo ele, mais de um ano. Qual é o problema que envolve... Mas que tipo de atendimento Tem que leva um saber, ano? tem que identificar. Não, sei porque eu já pedi, por exemplo, lombada. Se for para multar, é muito rápido. rápido. Se for para colocar uma lombada, guichar é o mais carro, demorado. é muito rápido. Agora, tem atendimentos que às vezes demanda projetos, demanda recursos. Ele falou que a questão que envolve os pedidos dele, especificamente, são de faixas e placas. Tô e que lá. aí leva... Eu tô lá todo dia eu passo ali na rua José Joaquim Gonçalves, Cândido José Xavier, no Parque Santo Antônio. Aí os moradores vêm me reclamar da sinalização. Já tem pedido na CT, já falei com o secretário de transporte. Eles são lentos. Infelizmente, o poder público é lento. Ele não trabalha na velocidade das nossas vontades. Você faz um pedido e fala, eu não tenho equipe, eu não tenho orçamento, e está lá a rua sem sinalização. Lá no Parque Santo Antônio está sem faixa de pedestre, está sem semáforo, a rua foi recapeada
E isso já... Mas isso porque você recapiou. É uma emenda minha. Isso já há quase um ano que eu fiz a emenda, eles foram lá e recapearam, que a CET não sinaliza. Agora, tem pedido na CET? Tem pedido na CET. Tem cobrança na CET? Tem cobrança na CET. Para que você melhora o asfalto, aumenta a velocidade. Exatamente. Se você não tem fiscalização, a coisa fica mais grave ainda. Tem cobrança na CET. Agora, a CET funciona na velocidade do meu pensamento, da minha vontade? Não funciona, infelizmente. O poder público é deficiente. O poder público não tem eficiência no poder público. Aquela lógica que é um princípio da administração pública, que é o princípio da eficiência. Isso está longe da gestão pública. Isso não existe. É isso, né? Vamos continuar acompanhando. Porque o que nós... Veja bem, ele está falando, por que demora tanto? Primeiro, porque não há eficiência na administração pública. Não há. Porque se houvesse, daria-se um jeito e já estava pintado as faixas. Né? Depois, tudo na administração pública é muito lento. Eu vou lá e falo com o secretário, olha, precisa fazer. Aí ele fala com o seu subalterno. Aí o seu subalterno lá, o seu diretor de divisão do departamento, mas eu não tenho o recurso, eu não tenho a equipe. Aí não faz. Aí fica esperando o princípio da oportunidade. Sem dúvida. E eu tenho coragem de vir aqui falar para eles. Viu, secretário de transporte, que você é lento, ineficiente. Tem coragem de vir aqui falar. Legal. Vereador Reis, vereador Ari, obrigado mais uma vez pelo bate-papo com a TV Câmara. Espero contar muitas vezes com o senhor aí até o fim desse ano e que a gente possa debater os problemas da cidade de São Paulo. E eu não sou da oposição não, viu? Vereador Reis, Nem eu. o senhor está antecipando a pauta do ano que vem? O senhor está querendo... É um treinamento? É um treinamento para o que vem? É só um esquenta. Vereador Ari, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção. Obrigado Sua pelo mensagem carinho. final aí. Bom, a minha mensagem final é que precisamos debater com muita seriedade a questão da reforma política. Isso eu acho que tem que ser um dos principais objetivos dos nossos legisladores, não é reduzir verba de educação e saúde, e sim mudar a cara da nossa política. Tem gente boa e tem muito político bom, essa coisa de político, todo mundo é ladrão, é mentira, não aceito porque eu não sou ladrão, o Reis não é ladrão, eu conheço muita gente que trabalha de forma séria. Então, é não aceitar, é valorizar quem trabalha direito, e essa valorização passa por uma profunda reforma política no nosso país. Legal. Vereador Reis, sua mensagem final. Olha, 30 segundos para o senhor, vereador. é impossível. Não há como. Eu quero aproveitar, esses 2 minutos que eu tenho aqui para falar, para agradecer aos 29.308 eleitores que confiaram em mim para que eu permaneça aqui na Câmara Municipal por mais 4 anos. Conte sempre comigo. E, obviamente, com o apoio do Ari Friedenbach, que várias vezes, né, me dava conselho, orientação, como realmente fazer a campanha para atingir os nossos objetivos. E foi uma campanha difícil, mas vitoriosa. Então, todos vocês, eleitores da cidade de São Paulo, meu muito obrigado, e pode ter certeza de que esse vereador vai estar os 4 anos aqui defendendo os interesses da nossa população. Muito obrigado, e muito obrigado aqui ao meu amigo Wagner, e obrigado ao vereador Ari Friedenbach, e dizer que eu sou o Reizinho Paz e Amor. Até quando? Não sei. Legal, obrigado a você que nos acompanhou aí no Clipe Eletrônico, TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.